Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos analisar o que teremos hoje. Aula 44, revisão e avaliação. Separe seu caderno, as suas canetas aí coloridas, tome nota dos pontos importantes e vamos à aula. E agora, teremos o nosso momento de revisitar alguns pontos importantes que já trabalhamos, Então, iremos revisitar especificamente sobre o processo, de unificação e, o contexto vivido pela Europa, especificamente durante o século XIX, que foi, o do nacionalismo, e das unificações, na qual é diante desse contexto que cria-se, um sentimento de amor à pátria, de luta pela pátria. E esse sentimento irá, galgar um caminho importante para compreendermos não somente o continente europeu, mas também as suas relações com os outros continentes. Vamos ao texto. O nacionalismo europeu do século XIX foi uma força poderosa que moldou o continente de várias maneiras. Surgiu como resposta às invasões napoleônicas e à subsequente imposição do domínio francês. As nações europeias buscaram afirmar sua identidade, e autonomia, criando um sentimento de unidade entre os cidadãos. Olha só que ponto importante, que esse recorte nos traz. Então você tem anteriormente, a esse sentimento de nacionalismo europeu, justamente um período que a Europa passou por diversas invasões. Mas quem comandou essas invasões? Especificamente a nação francesa ao comando daquela figura icônica e marcante para a história do mundo. Quem foi ele? Napoleão Bonaparte, perfeitamente. Eu sei que você respondeu corretamente. Então, o Napoleão Bonaparte, à frente da nação francesa, implementa aquilo que chamamos de Era Napoleônica. E ele vai comandar uma série de invasões aos diversos territórios próximos à França. E assim, a Europa, após conseguir a derrocada e a derrubada do Napoleão, a Europa adentra nesse contexto, num contexto de exaltação das línguas nacionais. O nacionalismo impulsionou o estudo e a valorização da cultura e da língua de cada país. E isso se manifestou na literatura, na música, nas artes visuais e na educação. Então compreenda, após esse período na qual o Napoleão Bonaparte implementa uma série de invasões, aos países europeus e aos territórios ali próximos à França, em uma política chamada de, essa mesmo, eu sei que você completou aí, do bloqueio continental, e aí você tem, após essa derrota, e a queda do Napoleão, justamente o quê? Essas nações, esses territórios que foram invadidos, agora vão passar por um processo de fortalecimento interno. É como, aquele lutador que perdeu e agora vai se reformular, vai treinar e ficar mais forte para enfrentar novos desafios. Então, como isso se procedeu dentro do território europeu? Esses reinos que até então não eram unificados, principalmente Itália e Alemanha, na qual iremos tratar daqui a pouquinho. Então, o que acontece? Esses territórios, eles passam a exaltar aquilo que unia eles. E você tem
um ponto muito importante que une seres humanos em prol de uma nação, que é qual? A língua. Né? Imagina que você está em um outro país que não fala a língua portuguesa. E em um dado momento você encontra alguém, né? Você escuta alguém falando a língua portuguesa. No exato momento você vai, né, se conectar com aquela pessoa, pois você vai compreender que no mínimo aquela pessoa, né, é brasileira. Então você tem a língua como um processo de o quê? De união de um povo em prol de um território. E aí, após esse período das guerras napoleônicas, né, você tem esse processo de fortalecimento da cultura, né, daquela região. Então você vai pegar elementos que fortaleçam a união, né, que fortaleça a união entre essas pessoas. Assim como o processo de crescimento do sentimento patriótico, né? Como vamos ver no próximo texto. Esse crescimento do sentimento patriótico, né, o patriotismo ou amor à pátria, ele torna-se um sentimento central no nacionalismo. Os cidadãos se sentiram orgulhosos de sua nação e dispostos a defendê-la. Então você tem, né, justamente após esse período de invasões do Napoleão, esses territórios, né, se unindo em prol de suas línguas, de sua cultura e criando, né, vamos dizer assim, alimentando esse sentimento de amor à pátria em esses cidadãos. Então, você tem justamente uma união de seres humanos em prol da defesa de um território, né? Imagine que você tem um território que foi recém-invadido e que não quer mais passar por esse tipo, né, de situação, de um domínio de um estrangeiro. Então você tem essas atitudes, essas tomadas de atitudes, né, como a exaltação à língua e o crescimento, né, da exaltação à pátria, para que justamente, né, você consiga unificar aquele território em prol, né, da criação de um só país, tá bom? E dentro desse sentimento de exaltação, você vai, né, criar o contexto perfeito para que figuras patrióticas surjam, como, por exemplo, Garibaldi e Bismarck, né, que estamos verificando aqui, né, nessa imagem. Então você tem Garibaldi na Itália e Otto von Bismarck na Alemanha, pois, né, iremos tratar do processo de unificação desses dois países. Então você tem, né, essas figuras como líderes, principalmente o quê? Militares, né? Compreenda que estamos falando de um contexto na qual o continente inteiro, né, o continente europeu, passou, né, tinha acabado de passar pelas invasões napoleônicas. Então, vão criar-se, né, vai criar-se artifícios para defender os seus territórios. E é dentro desse processo que esses líderes carismáticos, né, mais ligados ao poderio militar, vão ganhar destaque. E aí, dentro desses líderes e dentro desses processos de unificação, nós destacamos quem? Os dois, né, que aqui nós estamos tendo contato. De um lado, Garibaldi, na Itália, e do outro, Otto von Bismarck, né, que esteve à frente do processo de unificação alemã. Seguindo,
Esse desejo de unificação e autodeterminação, né? O que seria a autodeterminação? Seria justamente um território que pertence, né, a uma nação e que ele, né, é administrado por aquela nação, ele pertence àquela nação e ele não pode ser invadido, né? A autodeterminação é justamente isso, respeitar, né, o limite do outro. O nacionalismo ele levou à unificação de países fragmentados, como a Itália e a Alemanha. Olha só, a Itália, ela principalmente, né, era dividido em reinos. E você tinha um embate muito, né, um conflito interno muito intenso, principalmente entre o reino da Sardenha e o reino da Sicília, que é diante desses conflitos internos que vai surgir o Garibaldi, né? Ele vai ser essa figura que irá conseguir, de um certo modo, contornar esses conflitos internos vividos na Itália, diferentemente do processo de unificação alemã. Na Alemanha, esse processo ele vai se dar mais através de guerras externas. Então você tem, né, como um dos principais pontos de diferença entre a unificação italiana e a unificação alemã, justamente o fato de que a Itália ela possui conflitos internos entre seus reinos. Já a Alemanha possuía, né, divergências com outras nações, principalmente a Áustria. Então, dentro desse processo de compreender, né, essas unificações, é importante estarmos atentos que, apesar de termos um contexto muito parecido, né, de nacionalismo exacerbado, exaltação à língua, culturas, costumes, mas na Itália você vai ter problemas entre os reinos e na Alemanha mais voltadas aos problemas externos. Conflitos e tensões. O nacionalismo levou a conflitos e tensões entre as nações europeias. A competição por recursos e territórios resultou em guerras, como a Guerra da Crimeia e a Guerra Franco-Prussiana. Então você tem justamente, né, os conflitos, além de internos, os externos. Por quê? Olha só, compreenda. Estamos falando de um período na qual, se você pegasse o mapa mundi, ele não ia apresentar a configuração que tem hoje. As fronteiras entre os países não seria a mesma que é hoje. Afinal de contas, né, essas fronteiras elas são o quê? Acordos. Acordos entre nações. Então, esses acordos ainda não estavam, né, estabelecidos. Então, é por isso que você vai ter o quê? As nações, claro, né, querendo mais território, querendo os melhores recursos. Então, é por isso que você vai ter, dentro desse contexto, né, de afirmação, de autodeterminação desses povos, você vai ter justamente esses conflitos por melhores territórios. Afinal de contas, cada nação, né, cada líder de sua nação quer os melhores recursos. Estamos falando de um mundo do século XIX, um mundo cada vez mais o quê? Isso mesmo, cada vez mais industrial, cada vez mais mercantil, cada vez mais conectado. Então você vai querer, né? Você vai ter essa disputa entre as nações, justamente brigando por mercados, por territórios que tenham saída para o mar, para escoar o quê? As suas produções. Então, as configurações da geopolítica, né, dessa política global, ela vai estar principalmente pautada na briga pelos melhores territórios, certo? E dentro, né, desse processo de nacionalismo exacerbado, diante dos processos de unificação italiana e alemã, então você tem o quê?
conflitos por território que vão sendo resolvidos dentro do continente europeu, a unificação da Itália, da Alemanha. Então os países europeus estão se acomodando. E a partir do momento em que esses territórios estão ok, né, na qual essas fronteiras, de um modo geral, já estão mais ou menos organizadas, você adentra em uma outra política, que é a política imperialista. Olha só, após esse sentimento exacerbado de nação, na qual, né, o povo europeu fica fortalecido e principalmente, né, esse patriotismo exacerbado, esse nacionalismo, você tem agora o quê? Um processo de expansão desses territórios. Olha só, como podemos ver na imagem, o sentimento exacerbado de nação também alimentou o imperialismo, com as potências europeias buscando expandir seus territórios e influências. Olha só, como percebemos na imagem, né? Essa é uma imagem que retrata uma das principais nações europeias, né? E que expandiu o seu território e que propagou esse imperialismo de modo muito avassalador, que foi a Inglaterra. Aqui percebemos na imagem, olha como é importante estarmos conectados com a habilidade de leitura de imagem, tá bom? Sempre que você for analisar uma imagem, esteja conectado, leia os pormenores, né? Tudo aquilo que a imagem quer te mostrar. E nenhuma imagem é criada sem intenção, tudo bem? Quando você, por exemplo, está ali no seu aplicativo, né, social, de redes sociais, quando você posta algo ou quando você posta uma foto sua, existe uma intenção, você quer postar a melhor foto, a melhor imagem de si. Assim mesmo é numa pintura. Então, olha só, vamos analisar essa aqui, na qual você tem na figura central, né, a descrição ali de um inglês, né, uma cartola, um banqueiro, cabelos ruivos, ok. E olha só o que é que acontece, ele expande os tentáculos por outros territórios, né? Ele está no território central dele, mas ele expande os tentáculos por outros territórios. Então você tem, dentro da análise, né, dessa imagem, também tem um ponto importante. As imagens possuem legenda. Ler a legenda das imagens também é importante, né? Como fala aqui, a Inglaterra e a expansão territorial. Então você compreende o quê? Diante desse nacionalismo exacerbado, você adentra, né, o contexto europeu e, de um certo modo, mundial, vai estar encaixado agora naquilo que chamamos de imperialismo, na qual essas nações europeias, não contentes mas com a acomodação dos seus territórios, né? E querendo, claro, explorar novos mercados, o que acontece? Eles irão colonizar outros países, né? Por muitas das vezes pautados em um discurso civilizatório, na qual, né, essas nações iriam levar a civilização do homem branco a outros povos que não tinham contato, né, com o modo de viver do homem europeu, ou até mesmo não tinham contato com o modo econômico, mas, né, as nações europeias irão implementar aquilo que iremos, né, denominar como colonialismo, neocolonialismo. Então você tem justamente, né, esse processo de expansão territorial que não vai estar centrado somente mais no continente europeu, mas irá se expandir principalmente para dois continentes, o africano e o asiático. Olha só. E aqui, né, trataremos justamente a respeito dessa questão do colonialismo, né?
Na imagem podemos perceber justamente o quê? Olha só a legenda da imagem: escravizados no Estado Livre do Congo. Então você tem dentro do continente africano a implementação agora, de justamente dessa lógica mercantil de expansão, imperialista dos países europeus, principalmente Inglaterra, França, Bélgica, Portugal. Então você vai ter esses países expandindo as suas fronteiras para esses outros continentes e, o legado que será deixado nesses continentes será um legado, muito complexo. Olha só, o colonialismo deixou um legado de desigualdades sociais, econômicas e culturais entre os países colonizadores e colonizados. Por quê? A base ideológica desses países foi o qual? Iremos levar a civilização para esses povos. Mas, na verdade, esse discurso é um discurso preconceituoso, que não respeita a cultura do próximo. E que você tem a implementação do quê? De uma lógica econômica. Os países europeus, diante dessa expansão imperialista, queriam mais o quê? Recursos, recursos naturais a serem explorados, mais mercado consumidor e, principalmente, mão de obra. Você vai ter o quê? A exploração desses povos. Você vai ter a utilização desses povos com uma mão de obra, se não escravizada, mas também uma mão de obra análoga à escravidão, recebendo valores ou quase nada, ou num sistema que aquela pessoa ficaria em um ciclo infinito de dívidas. Então, o que se tem? A expansão territorial, mas em prol de levar realmente uma civilização ou uma melhoria, nada disso. E sim exploração daqueles povos. E que vai ser uma exploração que vai deixar heranças que são colhidas até hoje, principalmente no continente africano. Seguimos ao texto. Também contribuiu para a formação da identidade nacional de muitos países, além da crença na superioridade racial e cultural dos europeus e no direito de colonizar outros povos. Então você tem, diante desse contexto, justamente uma base ideológica que vai pregar, muito pautada naquilo que ficou conhecido como darwinismo social, na qual existiam povos que eram mais desenvolvidos ou melhores que os outros. E dentro dessa lógica, não irá se respeitar as individualidades de cada cultura, as especificidades de cada povo ou território. Então, dentro desse processo, por muitas das vezes, tribos que eram rivais vão ter que conviver em um mesmo território e isso vai gerar conflitos internos e que, de um certo modo, refletem até hoje dentro do continente africano. Então é dentro desse processo e desse mundo do século XIX, na qual a geopolítica, quando eu falo geopolítica, é a política do nosso mundo, irá caminhar, irá ser perpetuada. É claro que hoje já houveram avanços, mas, infelizmente, heranças estruturais foram deixadas nesses países que foram colonizados dentro desse contexto imperialista. Tudo bem? E é assim que nós fechamos esse momento de revisitar o contexto do continente europeu, e após o processo de unificações, um outro processo que é o processo de expansão
né, territorial através da imposição imperialista.